possível. Não sei como é que vai ficar aí para vocês. Caso alguém tenha o livro, enfim, né? Se vocês tiverem como pegar o livro, não sei se está em casa, não sei como é que funciona aí para vocês, mas enfim. Vamos ver aí a atividade que eu passei semana passada para vocês, né? A primeira questão da atividade, lembrando que é aí na página 155. Então, a primeira questão da atividade é a questão 33, na página 155. Coloquei aqui o máximo de zoom que eu consegui. Eu acredito que, não sei se dá para ler, né? Mas a gente vai, pelo menos, eu vou descrever para vocês aí, né? Então, ó, eu vou iniciar, tá? Ácidos fortes, ao entrarem em contato com metais como o ferro, produzem gás de hidrogênio. O quadro a seguir apresenta os resultados e um experimento realizado com uma solução aquosa diluída de ácido clorídrico e amostras de ferro. Aí vem uma tabela com os resultados desse experimento. Nessa tabela, ele traz a quantidade de ácido clorídrico, né? E aí vocês vejam que a quantidade é sempre a mesma. Para o ácido clorídrico é sempre 20 ml. Ele traz também a massa do ferro, que a massa é a mesma, 2 gramas, 2 gramas e 2 gramas nos 3 experimentos. Porém, o ferro é colocado de formas diferentes. No experimento 1 e 2, ele está na forma de prego. Já no experimento 3, ele está na forma de esponja de aço, o famoso bombril. Quanto à temperatura, também varia de um experimento para o outro. O primeiro experimento é 20 graus Celsius, a temperatura. Já no segundo e no terceiro são 40 graus Celsius. Igual no segundo e no terceiro, diferente do primeiro. Quanto ao número de bolhas, que seria o resultado desta reação, durante 30 segundos, no primeiro experimento eu tenho 4 bolhas, né? No segundo eu tenho 12 e no terceiro eu tenho 40. Então, vai aumentando aí do primeiro para o terceiro experimento. Então, este é o quadro que resume o resultado do experimento. Sobre este experimento, são afirmadas algumas coisas, né? E aí a gente vai ver estas afirmações. Ao analisar os resultados, o estudante fez as seguintes observações. A reação será mais lenta no sistema 2, pois a temperatura é maior. Eu não preciso, nesse caso, nem analisar o sistema 2. O que está incoerente aí nessa primeira afirmativa? Ele diz que será mais lenta porque a temperatura é maior. É assim mesmo que a temperatura se comporta? Quanto maior a temperatura, mais lenta será a reação? O contrário. É o contrário. Quanto maior a temperatura, mais rápida. Então, o item 1 só pode ter rápido. O item 2 diz que a massa de ferro usada é um fator determinante para a variação da velocidade dessa reação. Olha, então esse aqui está errado. Se vocês lembram, a massa lá do ferro, em todos os casos, era 2 gramas. Então, se a massa não varia, então ele não pode ser um fator determinante. Agora, se eu tivesse massas diferentes, aí eu teria, sendo a massa um fator determinante. Mas como a massa é a mesma, 2 gramas para os 3 experimentos, 2 gramas de ferro, então também não tem interferência, então não é determinante. Aí o item 3 tem assim: a superfície de contato possibilita
uma maior interação entre os reagentes em si. Vamos ver lá como é. Claro, me perdi aqui. Vamos ver lá como é o sistema 3, certo? No sistema 3, no 1 e no 2, está em formato de pré. É a quantidade mais, aliás, o ferro está de forma mais compacta. Já o item 3 está na forma de esponja de aço. A esponja de aço já é um ferro mais esfarelado. A gente compara com o Sonrisal que foi triturado lá no nosso experimento. Então, o item 3 está correto. Realmente, a superfície de contato é maior no item 3, o que favorece aí uma maior interação entre os reagentes, já que a gente viu que quanto maior a superfície de contato, maior será esta interação. Então, a superfície de contato possibilita uma melhor interação entre os reagentes e, portanto, este item está correto. 4. O número de bolhas produzidas ao final da reação será o mesmo para os 3 sistemas. A gente viu lá que, na verdade, o número de bolhas é diferente. Analisando a tabela, o que é que ele mostra aqui? Que é diferente. Aqui é 4, aqui é 12. Então, não tenho o que dizer, esse item aí está incorreto. Então, o que está correto é apenas o item 3. E aí não tem alternativa, é isso mesmo? Pessoal, no meu livro, deveria ser a letra E, eu não sei o que aconteceu, não. Não sei. Mas o item que está correto é o item 3, viu? Eu não sei o que foi que houve aqui. Desconsiderar os afirmativos. Apenas o item 3 está correto. A gente viu que as bolhas lá são diferentes. Ok? Vamos para a próxima questão. Se tiver alguma coisa aí no chat, eu não estou vendo, tá? A questão 35 é assim. Estudando os fatores que influenciam na velocidade das reações, os cientistas imaginaram uma explicação simples para o modo pelo qual são quebradas as moléculas dos reagentes e são formadas as moléculas dos produtos. É a chamada teoria das colisões. De acordo com essa teoria, todas as colisões entre os reagentes são efetivas. Isso é verdade? Todas elas acontecem de acordo, todas elas geram reação? Sim ou não? Na verdade, a gente viu que existem colisões efetivas e não efetivas, né? Para a colisão ser efetiva, tem que haver energia, frequência e orientação adequada. Então, nem toda colisão é efetiva. Então, o item 1 está incorreto. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões efetivas. O que é que isso significa? Que se eu tiver um número de colisões efetivas grande, eu vou ter uma velocidade alta. Se eu tiver um número de colisões efetivas baixa, eu vou ter uma velocidade baixa. Então, isso realmente é ser diretamente proporcional e, portanto, o item 2 está correto. No item 3... No item 3, existem colisões que não são favoráveis à formação de produtos. É o contrário do que está sendo dito no item 1, né? Então, realmente, existem colisões que não são favoráveis à formação de produtos, são as chamadas colisões não eficazes. Quando elas acontecem, não tem reação. E aqui, por último, quanto maior for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Vamos lá. O que é a energia de ativação? A energia de ativação é uma barreira
que os reagentes precisam transpor para poder formar o complexo ativado e assim formar os produtos. Se eu tiver uma grande energia de ativação, os reagentes vão encontrar uma maior dificuldade, fazendo com que a reação seja mais lenta. Então, quanto maior for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Está correto. Se eu tiver uma reação com uma grande energia de ativação, mais dificuldade ele vai ter para superar. Portanto, eu vou ter uma velocidade menor, ou seja, uma reação mais lenta. A energia de ativação, ela se comporta como uma barreira. Então, quanto maior essa barreira, menor a velocidade, mais lenta será a reação. E, portanto, o item 4 está errado. Então, o que é que está correto? O 2 e o 3. E a alternativa correta seria a letra C. Só se quiserem perguntar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Vamos aí para a questão 38. A questão 38 traz um diagrama de energia, mostrando a decomposição da água oxigenada. A gente fez essa reação aí na prática, não foi no nosso experimento? Aí ele tem um gráfico. Esse gráfico possui duas curvas, que ele chamou de A e B. E afirma algumas coisas a respeito desse gráfico, né? Então, a curva do gráfico começa aqui e vai terminar nesse ponto da energia. Então, veja que ele começa num valor mais alto, termina num valor mais baixo. Onde ele começar, será o reagente ou o produto, gente? Onde ele começa, nós temos os... Cadê minha resposta? Reagentes. Então, aqui eu tenho a energia dos reagentes e aqui eu tenho a energia dos produtos. Como é que a gente calcula a energia de uma reação, o ΔH? É produto menos reagente. Então, aqui eu tenho a diferença de energia e, portanto, Z será o ΔH. A é a curva maior, né? Então, aqui eu tenho a energia de ativação da curva maior, que vai dos reagentes até A. Então, aqui eu tenho a energia de ativação, vou chamar de EAT, da reação com uma maior energia, portanto, seria a reação, aliás, a etapa mais lenta, o caminho maior, mais lento. Já dos reagentes até B, eu tenho uma curva menor. Então, aqui eu teria a reação mais lenta, aliás, mais rápida, com uma energia de ativação menor. Pergunto: A representa a reação com ou sem catalisador? Ei, gente, cadê minha resposta? Cuida. A tem a curva maior. Então, é com ou sem catalisador? Estão me deixando falando sozinha mesmo. Quanto maior, quer dizer que eu tenho uma barreira maior, portanto, seria a reação sem catalisador. A curva menor, reação com catalisador. Então, vamos analisar as alternativas, né? E ver aí o que é que está sendo dito de certo e de errado. Ó, o que é que encontra a alternativa incorreta? A reação de decomposição da água oxigenada é exotérmica.
Então, veja. Reagente começa num ponto maior, produto num ponto menor. Quer dizer que reagente é maior que produto. Quando isso acontece, quer dizer que o reagente está perdendo energia. Portanto, aqui eu tenho uma reação exotérmica, né? Então, o item 1 é correto. A curva A apresenta maior energia de ativação que a curva B. É isso mesmo. Se eu tenho uma ladeira maior, então eu tenho uma maior energia de ativação. Então, aqui também está correto. Letra C. A presença de um catalisador afeta o ΔH da reação. Vamos lá. A é a reação sem catalisador. B é a reação com catalisador. Porém, reagente e produto não muda de lugar por conta disso e a energia, o ΔH da reação continua sendo a mesma quantidade. Então, o ΔH não afeta a velocidade da reação, aliás, o ΔH da reação, e, portanto, este é o item incorreto. Seria a alternativa que a gente deveria marcar, né? Letra... Oi. Catalisador. O que é o catalisador? Você viu a aula sobre a prática, o experimentozinho? Eu vi, mas eu cheguei já no final. Você viu mais? Cheguei no finalzinho. Entendi. Ó, o catalisador é uma substância que, quando a gente coloca na reação, ela faz com que a reação aconteça mais rápido. Lá no experimento, a gente fez essa demonstração com a água oxigenada. É o experimento que está citado nessa questão. A água oxigenada, ela libera gás oxigênio durante a sua decomposição. Quando eu coloco um catalisador lá dentro, essa liberação do oxigênio é maior. Então, catalisador é uma substância que você acrescenta no sistema e essa substância faz com que a reação seja mais rápida. Os catalisadores no nosso organismo são muito comuns. Por exemplo, quando você coloca uma bolachinha seca na sua boca, rapidinho ela começa a ficar molhadinha, mesmo que você não coloque água, não tome café. Mas ela começa a ficar úmida. Por quê? Porque na saliva tem um catalisador que favorece o amolecimento das partículas lá dos pedaços de bolacha. Então, catalisador é uma substância que a gente coloca numa reação para que ela aconteça mais rápido, certo? O que é esse ΔH? Não entendi. O que é que significa o ΔH? O ΔH é a energia que é liberada ou absorvida numa reação. Por exemplo, quando você acende uma vela, você não aproxima a mão, sente aquele calor do fogo, não é isso? Então, aquilo dali está liberando calor. Aquele calor liberado a gente chama de ΔH, ou variação de entalpia, ou variação de energia. Então, é a energia liberada no sistema. Entendi, obrigado. Ok, de nada. Então, a curva B representa a reação com a presença de um catalisador, está correto. A curva menor indica uma menor energia de ativação, significa que a reação é mais rápida, então D está correto. E a letra E tem assim, Z representa o ΔH da reação de decomposição do H2O2, e a gente viu também que é isso. Então, a alternativa que nós deveríamos marcar era esta. Na nossa próxima aula, nós vamos terminar de corrigir. Eu vou passar uma atividade de revisão e marcar nossa prova, ok? Valeu, gente. Abraços. O pessoal de casa, por favor, me envie aí uma foto do pessoal que estava no chat. E o pessoal que está na sala, dei um jeito de mandar para mim. Natália sempre me manda a frequênciazinha, né, Natália? Então, por favor, se você puder me mandar novamente, eu agradeço muito. E é isso, gente. Abraços. Até a próxima.
O pessoal de casa não se esqueça de me mandar a frequência lá no WhatsApp, por favor. Tchau, tchau. Olá, turma, bom dia. Todo mundo aí afiado, turminha do segundo C. Tudo ok aí? A primeira aula foi com a professora Simone, né? Acho que já está tudo encerrado, tudo ok. Podemos começar agora o nosso momento, a aulinha de biologia. A sinalização aí, tudo ok na sala para vocês, no presencial. O virtual, bom dia, tô vendo a galerinha aqui. Tudo bem com vocês? Todo mundo na paz? Ótimo. Só me dá um ok se a galerinha aí do presencial tá me ouvindo. Me dá um legalzinho aí, a galera do presencial, se estiver ouvindo. Ótimo, beleza. Tive a confirmação aqui, show de bola. Bem, minha gente, eu optei hoje por passar uma revisão novamente do capítulo que nós já vimos estudando e correção da avaliação que foi aplicada. Nós temos alguns alunos que ficaram em recuperação. A grande maioria dos alunos que ficaram em recuperação é porque não responderam à prova, não fizeram a avaliação. Aí, por conta disso, né, já tem que ir direto para a recuperação para poder fazer essa avaliaçãozinha. A recuperação vai ser na quinta-feira, porque foi dividido por dias da semana, cada área tem o seu dia de aplicar essas avaliações ou atividades. Então, Ciências da Natureza ficou para quinta-feira. Por isso que eu postei o link da avaliação na quinta. Sempre que tivermos atividade, também será postado na quinta-feira, tá bem? Eu vou dizer aqui rápido os nomes dos alunos aqui do segundo C que vão ser necessários, né? Fazer essa recuperação. Os outros que eu não citar é porque tiveram nota satisfatória. Tá tudo ok. E eu levei em consideração as atividades que vocês entregaram, né? E também a nota da prova. Para muitos alunos, as atividades ajudaram, né? Fez com que essa nota melhorasse. Então, deixa eu dizer aqui os nomes de forma bem rápida. Quando for na quinta-feira, eu posto o nome direitinho, juntamente com o link, para fazer essa recuperação. Então, da turma do segundo C, eu vou dizer o nome de quem ou não fez ou não obteve nota satisfatória. Então, por isso, vão fazer recuperação. Então, Antônia Evelyn, Bruno Henrique, Caio Henrique, Cícera, acho que é Égida, Jackson Oliveira, Jefferson, Laísa de Souza, Luan Vinícius, Maria Eduarda, Maria Joyce, Maria Socorro, Micael, Pedro Lucas, Rafael e Vitor. Pronto, essa aí são a listinha dos que necessitam fazer essa recuperação. A grande maioria é porque realmente não fizeram a avaliação. Todos os outros que eu não citei estão aí de parabéns, obtiveram êxito, né? Tudo ok com relação às notas de biologia. Então, vamos aqui. Eu vou começar a projetar o slide na qual nós vamos concluir aquele momento. Estava faltando a gente detalhar melhor a parte de folha e fruto. Eu já disponibilizei esse slide no Google Sala de Aula, mas nós não tivemos um detalhamento melhor desses slides. Então, eu vou detalhar agora e depois, assim que eu concluir esse momento, quando tiver falando... Tu vai depois corrigir a prova? Vou corrigir a prova. Assim que eu concluir esse momento, explicando sobre folha e fruto, que ficou faltando detalharmos a respeito, para vocês não ficarem com o capítulo quebrado. Aí eu venho e corrijo a avaliação, tá certo? Tudo direitinho com vocês. Pronto, avisos dados, tudo ok. Sim, na próxima semana, aí a gente começa no próximo capítulo, que é o capítulo 8, falando da parte de fisiologia.
Fisiologia das angiospermas. Aí, para esse mês de outubro, o tópico que realmente vai ser cobrado para atividade e tudo, será o capítulo 8. Então, vamos lá. Tudo ok? Todo mundo na paz? Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone, podem perguntar. A galerinha que está em casa, da mesma forma, ou escrever aqui no chat, que depois eu dou uma olhadinha assim que eu terminar a projeção. Vou desligar aqui minha câmera, porque na hora que eu começar a projetar, às vezes minha imagem fica congelando. Então, eu desligo aqui para vocês. Vou começar aqui apresentando o tópico de folhas, que foi o que realmente faltou detalharmos. Depois que concluir esse momento de folha e fruto, aí eu venho com a correção da avaliação para vocês. Pronto, eu já comecei a projetar. A partir de agora, tudo que eu mexer aqui na minha telinha, vocês visualizam aí em casa. Ou então na sala, né, de aula. Quem não, se tiver dando qualquer problema, o slide não passar, por favor, vocês avisem, certo? Vocês avisem que eu verifico aqui. Pronto, ó. Esse tópico aqui de folha, vocês encontram na página 132. Ainda é dando continuidade ao capítulo 7, só para a gente fechar com chave de ouro e eu detalhar de forma mais clara, que a gente falou, mas foi só umas pinceladas. Então, aqui na folha, nós temos que vai ser realmente o órgão responsável por realização de fotossíntese e trocas gasosas. A gente depois detalha na parte de fisiologia como é que isso realmente acontece. Então, aqui é uma estrutura básica da folha, na qual nós vamos ter alguns nomes específicos. Nós temos o limbo, que é a estrutura da folha propriamente dita, chamada de limbo. Temos esses, como se fosse, como se fossem uns pseudozinhos espinhos aqui, é uns galhinhos pequenininhos que saem na base dessa folha. Então, às vezes, vocês podem ter visto isso daqui, ó, que são chamados de estípulas. Ela é normalmente na corzinha verde também e é bem flexível na base dessa folha. A parte que está segurando essa folha, tipo talinho, que segura a folha, a base aqui do caule, essa parte aqui, deixa eu colocar o zoom, que eu não sei se vocês... Colocar o laser, que eu não sei se vocês na sala conseguem ver direito o que eu faço com o pincel. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é o que está segurando essa folha, tipo o tronco, o talinho que tem, na base desse caule, é chamado de pecíolo. E algumas folhas ainda apresentam a bainha. Eu vou já detalhar a característica de cada um deles. Vocês têm aí no slide. A bainha é essa base que ela se prolonga, ó. Essa base que ela se prolonga aqui, ó. Que pode aparecer em algumas plantas e outras não. Normalmente, elas estão... Sempre monocotiledônia tem esse destaque aqui. Mas essa característica pode aparecer ou não, que é a presença da bainha. Que ela é como se fosse o pecíolo abraçando o caule, essa bainha. Aqui nós temos as especificações das partes da folha. Então, é a folha propriamente dito, né? Essa lama foliar, que é chamada de limbo. Normalmente tem essa superfíciezinha achatada, né? Vocês, com certeza, já devem ter observado uma folha. Temos o pecíolo, que é essa hastezinha, tipo o talinho mesmo, que vai fixar a folha juntamente ao caule, definição de cada um deles. Temos a bainha, que pode aparecer em algumas plantas, que vai como se fosse uma partezinha desse pecíolo, que ela se prolonga e abraça o caule. Essa parte que dá esse envolvimento no caule é chamada de bainha. E as estípulas, né, essa setazinha aqui que eu estou indicando, normalmente de coloração verde, flexível, né, fica nessa parte basal da folha. Com relação ao limbo, a gente pode ter dois tipos aqui. Todas as folhas se distribuem nesses dois tipos. Temos outras subdivisões dentro dessa classificação do limbo. Mas o livro não detalha, eu achei melhor não trazer também, para não ficar tanta informação para vocês. Mas tem sim, por exemplo, paranévia, palmada, tem vários tipos de especificações que nós podemos chamar, dependendo do formato da folha. Mas, de forma geral, as duas classificações com relação ao número de limbo são essas duas que nós temos aqui. Lembrando que é o limbo, é a estrutura da folha propriamente dita. Então, nós temos a folha simples,
consequentemente, né, o limbo simples, que o limbo é a folha. Então, ela é uma folhinha só. Como uma folhinha do laranja, uma folha do limão. Esses lá tá com animação de passar só. Deixa eu ajeitar ele. Aí, nós temos essas funçõezinhas aqui. Pronto, acho que agora não passa, não. Ó, quando nós temos apenas uma única folha, né, que essa folha já vai ser um único limbo, e esse limbo vai estar, através do pecíolo, se juntando aqui a essa basezinha do caule, então nós chamamos de limbo simples. Quando nós temos o limbo composto, até no chat na última aula falaram do coqueiro. O coqueiro, sim, é um limbo composto. Você tem como se fosse a folha principal e ela tem várias subdivisões. Aqueles tracinhos aí, formando esses galhinhos, é chamado de folíolos. Então, você tem uma única folha, tá certo? Ela está aderida aqui ao caule, só que essa folha, ela não é única, não é simples, ela é subdividida, ó. Ela vai ser uma folha só, com vários folíolos, ou seja, com vários pontos nessa folha. Então, é chamado de folha composta. Pronto, os dois tipos básicos que nós conseguimos classificar esse limbo de acordo com a quantidade de número. Ou limbo simples, né, um único, formação dessa folha, ou limbo composto, quando ele está dividido por folíolos. Nós temos também essa classificação quanto ao habitat. Do jeito que a gente estuda questão de raiz, questão do caule, né, os caules subterrâneos, os caules aquáticos, aéreos, nós temos também o habitat da folha, tudo está correlacionado. Então, essas plantas que são submersas, elas também vão ter folhas adaptadas. Estudamos os tipos de parênquima. Uma folha desse tipo, o parênquima de reserva é cheio de ar, é aerífero. Isso estudamos também. Então, tudo tem uma certa ligação. Então, quanto ao habitat, ou seja, quanto ao local onde essa folha se encontra, ela também recebe nomes específicos. Nós temos as folhas que são submersas, ou seja, fica na parte realmente do substrato, né, no fundo desse local aquático. Essa parte de heterofilia é quando nós temos na mesma planta, né, características que são, por exemplo, várias plantas juntas, né, quando você vai se somando e elas vão crescendo como se uma estivesse dando apoio à outra. Então, é diferentes tipos de folhas que vão estar surgindo naquele mesmo tipo de planta. Então, tem a heterofilia. Como esse exemplo aqui, ó. A gente traz. Nesse exemplo, a gente tem vários tipos de folhas. Então, é a heterofilia. Folhas submersas, né, na parte realmente do substrato. As folhas que estão flutuantes, essas folhas flutuantes aqui, ó, são ricas em parênquimas aeríferos, cheios de ar. E as folhas que se prolongam mais um pouquinho, conseguem ultrapassar essa parte do sobrenadante aí do espelho d'água. Então, são as folhas aéreas. Então, são esses três tipos aí. Que é só a característica mais ou menos. Por exemplo, essas folhas que são submersas, qual é a característica dessas folhas? Normalmente são filamentosas, tipo uns galhinhos mesmo, né? Essas que são flutuantes, a característica é serem arredondadas, já para facilitar essa parte sobrenadante delas. E as folhas aéreas, elas já tem como se ela tivesse uma seta, uma pontinha aqui, ó, mais destacada no seu ápice aqui dessa folha. Então, a característica de cada uma delas de acordo com o local onde elas se encontram. Nós temos essa estrutura geral, foi na primeira imagem, quando nós estudamos a parte, falando de folha, quando nós fomos estudar a parte da epiderme, então tinha uma característicazinha mostrando esses tópicos, mas o detalhamento é só agora, porque é especificamente na folha. Então, nós temos quem? Cutícula e os estômatos. A cutícula, ela vai estar protegendo essa folha contra o receptor. Tá cortando. Oi, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá cortando, não sei se é aí ou é aqui. Tá cortando.
Deixa eu ver. A gente sabe já. Os meninos do chat, tá cortando aí em casa? Eles disseram que lá tá bom. É porque para dar certa conexão aí na escola, às vezes interfere um pouco. Estão colocando que tá bom, mais ou menos, uns dizem que tá normal. Pode ser a transmissão para a sala mesmo, que às vezes fica mais difícil. Os meninos do remoto tá normal para eles. Eu vou continuar aqui, vamos ver se melhora. A internet não caiu, não, tá tudo ok. Vamos ver se dá certo. Ó, a parte da cutícula, vamos ver se não corta mais. Na parte da cutícula, é como se fosse uma proteção que vai estar realmente dando um auxílio a essa planta. Evitar com que ela perca água por evaporação, né, com que ela seja agredida essa parte da folha, questão de muito sol, coisa muito seca. Então, essa cutícula ela vai proteger, ela é uma camada de cera que vai estar recobrindo essas folhas. Ó, ela vai estar aqui, ó, nós estudamos a questão da epiderme, né, tanto a epiderme superior como a epiderme inferior, que é a parte realmente da folha, um lado e do outro. E a cutícula vai estar presente nas duas faces dessa folha. E os estômatos, eles são responsáveis por trocas gasosas. Né? Os estômatos, eles vão possuir cloroplastos. Os cloroplastos, eles vão ser ricos em clorofila, ajudando aí nesse processo de fotossíntese. Aqui é uma estruturazinha mostrando como é o estômato. Então, aqui é um estômato, que isso aqui vai estar presente. Deixa eu dar meu apontador a laser. Isso daqui, ó, vai estar presente na folha. São imagens microscópicas. Dentro da folha, a gente vai ter esses estômatos, que eles podem se abrir. Esse exemplo aqui é um estômato aberto. Quando ele está fechado, não tem essa abertura aqui no meio. Ó. Então, os estômatos abrem e se fecham, permitindo essas trocas gasosas e realização de fotossíntese. Então, nele também vai ter núcleo, vai ter células guarda. Esse ostíolo aí é a abertura. Esse ostíolo aqui é a abertura que se forma quando esse estômato está realmente aberto. Qual é a função do estômato? A função dele vai ser realizar trocas gasosas, justamente entre a planta e o ambiente, e essa abertura, que é através desse ostíolo, vai servir de comunicação, né? Favorecendo o quê? Ó? A transpiração e a troca de gases. Isso daqui, transpiração, absorção, troca, como é que acontece? Essas trocas aí gasosas, a parte da condução de seiva, a gente vai estudar detalhado na parte de fisiologia, que é na nossa próxima aula. Estruturinha da folha também, ó. Temos os tricomas. Os tricomas vão ser pelos, né? Esses pelinhos que, às vezes, se você passar a mão em uma folha, você sente como se fosse um incômodozinho. Dependendo do tipo de pelo, né, de tricomas, ele pode causar alguma irritação aí na sua pele. Então, eles vão auxiliar. Os pelos, igual os nossos, né? Nossos pelos do corpo, eles estão realmente auxiliando na nossa proteção e, particularmente, nas plantas, para evitar essa perda de água, né? Reduzir a perda de água. Então, nós temos também o zidatódio. Zidatódio aqui é quando acontece a eliminação. Tudo está presente nos tricomas. Os tricomas aqui, esses zidatódios, são os responsáveis por eliminar o excesso de água no interior da folha. Às vezes você está embaixo de uma árvore e sente um pinguinho de água caindo. Né? E não choveu, não aconteceu nada disso. Então, às vezes, é o hidatódio eliminando esse excesso de água. A transpiração, por exemplo, acontece graças a esse hidatódio, né? Elimina o excesso de água. E, claro, nós temos as glândulas presentes nas folhas, né? Que são aquelas ó, que vão exalar aromas, né? Atrair polinizadores, dar aquele cheiro, às vezes, agradável no ambiente. Então, são as glândulas presentes também nessa estrutura da folha e são um tipo de tricomas, né? Essas glândulas são um tipo de tricomas especializados para dar aroma ao ambiente.
Isso aqui a gente falou, só que eu vou só especificar melhor. Com relação às especializações da folha, ou seja, as modificações que as folhas podem ocorrer de acordo com o ambiente e com o tipo de espécie daquele tipo de planta. Então, elas apresentam folhas modificadas em espinhos, né? Justamente para evitar essa perda de água, locais muito secos, tipo os cactos, eles vão ter essa adaptação. As suas folhas vão se modificar em espinhos, justamente para reduzir a parte de superfície dessa folha e evitar essa perda hídrica. Nós temos folhas que vão estar especializadas em gavinhas, tipo maracujá. Você tem aquela estruturazinha que ela se enrosca e ela ajuda ao maracujá estar se formando como trepadeira, que ele vai se aderindo aí ao local que você coloca e ele consegue se fixar. Então, são as gavinhas, né? Auxiliam realmente na fixação da planta, tipo trepadeira, ao determinado substrato. Então, são adaptações da folha. E as brácteas, muitas vezes você pode pensar que é um tipo de flor, mas ela é uma adaptação da folha, que é uma folha modificada, né? Exemplo aqui de uma bráctea. E nela vai estar também tendo a realização de fotossíntese, né? Já que ela é uma folha especializada e também vai servir para atrair polinizadores, né? Ela tem uma estruturazinha adaptada. Vamos falar agora dos frutos e pseudofrutos. A gente encerra já esse momento e vamos fazer a correção da nossa atividade, da nossa avaliação. Então, vamos ver aqui. Frutos e pseudofrutos. Vocês encontram esse tópico na página 133 do livro didático, tá bem? 133. Vamos falar um pouco detalhado aqui, ó. O fruto, ele é formado por duas estruturas básicas. O chamado pericarpo e, claro, né, a semente. O pericarpo é toda essa parte, deixa eu usar meu laser. Toda essa parte aqui, ó, que envolve essa semente. Lembrando, quem é que tem fruto? As angiospermas. Então, isso daqui é todo o pericarpo. Esse pericarpo, ele tem subdivisões e recebem nome para cada subdivisão. Então, temos o epicarpo. Epicarpo é a casquinha. É a parte mais externa. Aqui, ó. A parte mais externa, a casquinha desse fruto, é chamado de epicarpo. Seja uma casquinha comestível ou não. Como a maçã ou como a laranja aqui. Mas tudo é chamado de epicarpo. O que está no meio é o mesocarpo. Então, o mesocarpo, que já é o que está no meio, então é aquela parte mais maciça. A parte realmente comestível dessa fruta. Então, nós temos aqui, ó, mesocarpo, a partezinha comestível. E, para finalizar, nós temos uma parte que vai proteger a semente. Então, é chamado de endocarpo. Vocês observarem, sempre tem um localzinho, como se fosse uma caixinha. Dependendo de como você partir a fruta, você vai conseguir ver isso daí. Então, é como se fosse tipo uma casinha mesmo, onde dentro tem as sementes. Então, essa partezinha aqui, ó, que está protegendo essa semente, é chamada de endocarpo. Isso vale para todos esses frutos. Pode variar a estruturazinha do endocarpo, né? Se vai ser mais evidente ou não. Mas ela vai estar ali presente. E, claro, a parte interna aqui é a semente. Né? Dando zoom na semente, temos aqui, ó, ampliando aqui essa imagem da semente, nós vamos observar, claro, a casquinha, que é o tegumento, parte externa aí dessa semente, tem o tegumento. A parte de dentro, que você às vezes observa como se fosse uma partezinha maciça, é o endosperma. É o que vai estar dando nutrição
para aquele embrião se formar. E, claro, a parte mais central é o embrião, que é o que vai originar a nova planta. Temos a definição de fruto com relação às suas características, os frutos verdadeiros. Falou em fruto verdadeiro, que é a questão dos frutos ou pseudofrutos. Os pseudofrutos são falsos frutos. Os frutos verdadeiros, eles vão estar desenvolvidos a partir de um só ovário. Então, eles são classificados de acordo com serem carnosos ou secos. Os carnosos nós temos chamados de baga e drupa. Eu mostro já a imagem. Os frutos secos, temos os dois tipos. Os deiscentes, né? Os legumes, as vagens, aquelas que se abrem quando estão maduros e expõem as sementes. Os indeiscentes, que é o mesmo maduro, ele não se abre. Mas mesmo assim são frutos secos. Vamos ver aqui, ó, com relação ao pericarpo, ou seja, aquela estruturazinha comestível, né? Todo o envolvimento aí desse fruto. Os frutos carnosos vão ter essa parte suculenta, o pericarpo suculento. Todas essas imagens que tem aqui embaixo. Temos o tipo baga, é só com relação à semente. Essa baga é um fruto carnoso que tem semente livre, ou seja, você destaca essa semente facilmente do fruto, certo? Já do tipo drupa, essa semente, ela está bem aderida e ela só aparece uma. Então, ela está bem aderida ao endocarpo e ela aparece uma única semente. É a azeitona, é o abacate, é a manga. São exemplos de drupa. E baga são as outras que você consegue tirar essa semente facilmente. Os frutos secos é o que eu disse. Tem os deiscentes, que eles se abrem depois de maduros. Os tipo feijão, a soja. Os indeiscentes não se abrem depois de maduro. Milho, arroz. Tá certo? Sim, e ainda temos os frutos chamados de patenocárpio. São frutos que se desenvolvem em ovário não fecundado. Então, eles não têm sementes. Isso aqui é a parte biotecnológica aí, né, que eles conseguem fazer, fizeram esses cruzamentos e tudo mais e conseguiram adaptações desses frutos. Então, são frutos que esses ovários não são fecundados. O que a gente vê, às vezes, os pontinhos que a gente vê na banana, ali são os ovários, aqueles pontinhos pretos, mas não foi fecundada ali. E nós temos a uva, as uvas sem sementes. Você consegue fazer esse plantio através dos galhinhos que se formam, você destaca e faz o plantio. Os pseudofrutos ou falsos frutos, né? Eles vão ser originados de outra parte da flor, ou seja, de qualquer outra parte da flor que não seja o ovário. Tá certo? Eles são comestíveis. Os pseudofrutos, quem é que a gente tem aqui? A gente tem que o caju é um pseudofruto. Então, a parte comestível do caju é um pseudofruto, é o falso fruto. O fruto, propriamente dito aqui, onde nós temos o embrião, vai ser a castanha. Outro pseudofruto, que ele é originário do infrutescência aqui. O abacaxi, morango, a maçã, são exemplos de pseudofrutos. Tá certo? Não se originam do ovário, sim de outras partes da flor. Detalhando aqui como é que acontece. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma flor e nós temos o receptáculo, que é a parte mais de cima do ovário, do óvulo, na verdade. Então, é o receptáculo que vai começar a dar origem a essa fruta aqui. Então, a parte carnosa, que é a parte que a gente come, ela não vai ser originária do desenvolvimento do ovário da flor. E só repetindo essa característica, né, dos frutos secos, deiscentes, né? Lembrando, os frutos secos, nós temos dois tipos, os deiscentes e os indeiscentes. Foi deiscente é porque ele se abre depois de maduro. Indeiscente é um fruto seco que não se abre. Aí vocês analisam. Esse aqui é só um resumo geral do que eu falei, tá bom? A questão da dispersão das sementes, claro, né?
podem ter a ajuda do vento, a ajuda de animais, serem levados pela água. Então, cada um recebe um nome específico. Isso aqui foi um recorte do livro didático de vocês, já no finalzinho desse capítulo, que vocês encontram. Então, quem é levado pelo vento? Pode ser sementes ou frutos que são leves, né? Pelos animais. Normalmente é quando é uma parte comestível que eles se atraem e vão pegar essa fruta. E temos essas hidrócoras, é por a água, hidro, né? A parte aquática. Exemplo aqui de que se é levado pelo vento, né? Essas características mais leves conseguem ser levadas pelo vento. Então, são exemplos aqui para vocês. Eu tenho separado umas questõezinhas para a gente debater, mas se eu fizer isso, não dá tempo. A gente tem 15 minutos para corrigir nossa avaliação. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta. Não, tudo ok, tá tudo normal, né? Pronto. Ó, minha gente, encerramos. Era só porque estava faltando eu detalhar para vocês isso daí que a gente falou agora, certo? De frutos e questão da folha. Vamos fazer a correção da nossa avaliaçãozinha e já serve de revisão para quem vai precisar fazer a recuperação. Tá bem? Então, vamos lá, corrigir aqui nossa avaliação. Eu fiz um mesclado de questões envolvendo os grupos vegetais, né? Que foi a questão de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, capítulo 6. E o capítulo 7 é todo esse conteúdo que a gente tinha estudado anteriormente, falando de morfologia e histologia das angiospermas. Mas como a gente não estudou muito a fundo, eu falo detalhei mais os outros, cobri só 2 questões. Então, vamos ver aqui, ó. Os vegetais vasculares. Então, isso aqui já é uma característica muito importante. Bastava você lembrar, quem é que não tem vaso condutor de seiva? É avascular. As briófitas. Então, todas as outras, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, vão ter vaso condutor de seiva, né? Xilema e floema. Vamos ver o que a questão diz o restinho. Eles estão dizendo o seguinte, que os vegetais vasculares possuem raiz, caule e folha. Até aí, beleza. Mas quer saber desses? Qual é o que não possui nem flor, nem fruto e nem semente? Aqui, já deu para matar a charada só nessa questão aqui. Por quê? Quem é vascular? Pteridófitas, angiospermas, né, gimnospermas. Quem é que tem fruto e flor? Quem é que é completo? Quem é que é completo é angiosperma. E quem é que só tem semente? Gimnosperma. Quando eu digo que não é para incluir isso daí, não é para incluir nem flor, nem fruto e nem semente, só resta para mim quem? Pteridófita. Então, com isso, eu já mato de cara a questão que a correta seria a letra B. E ainda especifica melhor. Exemplos de pteridófitas, quem é que nós temos? Samambaias e avencas. Questão de algas, né? Já não seria específico aqui, né? Não tem esse vaso condutor aqui. Briófita também não tem vaso condutor de seiva. Gimnosperma tem semente, então é para ter semente. E os fungos também não entraria aqui, né? Não tem esse vaso condutor específico, são outras características. Então, aqui a gente resume que a alternativa correta seria a letra B, pteridófita, gimnosperma, aliás, pteridófitas, exemplos, samambaias e avencas. Aqui é um resumo geral do tópico para vocês irem reforçando o conhecimento, certo? Então, nós temos quem, ó? Nós temos que as pteridófitas aqui, elas possuem vaso condutor de seiva e pronto. Não tem outra característica, não. Quem vai possuir semente são gimnosperma, flor e fruto, angiosperma. As algas são as mais primordiais aí, né? As mais antigas, deram origem às briófitas. Então, até briófita não tinha vaso condutor de seiva. Exemplo aqui fortalecendo para vocês, que vocês já sabem, né? A gente já reforçou bastante. Só para ficar a título de conhecimento-chave para quem for dar uma olhadinha depois no slide da correção. Aí já revisa o conteúdo.
Vamos para outra questãozinha do Enem. Os frutos são exclusivos das angiospermas. Beleza. A gente já está afiado, já está sabendo. E a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo. Toda a questão do Enem ela é contextualizada, né? Vem todo o histórico antes. Aí diz, pois permite a conquista de novos territórios com relação à semente. A dispersão é favorecida por certas características desses frutos. Que características são essas? Que vão atrair, né, esses animais aí. Cores fortes, vibrantes, vai ter sabor de forma agradável, polpa suculenta, isso com relação aos frutos para serem atrativos para os animais. E, claro, as sementes usam estratégias, né, para conseguir também se espalhar por aí, que é a presença de ganchos, onde vão se fixar, às vezes no pelo de algum animal, na roupa de alguma pessoa que estiver passando, estruturas fixadoras que vão se aderir, seja apenas de animais, também vão ter tamanho reduzido, né, leveza, podem ser transportadas facilmente para qualquer local, e algumas apresentam estruturas leves, tipo umas asinhas que levam essa semente adiante. Então, de forma geral, nas matas brasileiras, os animais da fauna têm importante contribuição para a dispersão das sementes e, claro, para a manutenção da diversidade da flora. Então, das características dos frutos e sementes, quais estariam diretamente associadas à atração de aves e mamíferos? Isso aqui é uma questão relativamente simples mesmo. Então, qual é a característica do fruto e dessa semente que vai atrair um animal, seja ave ou seja mamífero? São os ganchos que vão estar permitindo a adesão aos pelos e penas? Não, isso aqui não vai estar atraindo diretamente com relação ao fruto, não. Isso aqui é mais especificamente com relação à semente, que às vezes já ficou ali no local. Alguém quer falar uma coisa? Eu acho que é a letra D. Ótimo, ótimo, perfeito. Muito bem, isso mesmo. Então, nós temos, não seria ganchos, porque aí está ligado apenas à questão da semente. Expansões semelhantes às asas que favorecem flutuação. Tudo isso está ligado apenas à estruturazinha da semente. Não está incluindo o fruto. Isso aqui também não, estruturas fixadoras, né? A própria questão já traz para a gente, ó. Então, o que é que vai facilitar realmente ser atrativo para os animais e os mamíferos? É a questão do fruto, com presença de polpa suculenta, que, claro, vai fornecer energia, né? E garantir aí a sua subsistência. Questão de leveza das sementes também não entraria em questão. Então, isso aqui é uma questão bem simples. Estão de parabéns. Letra D. Que é só ressaltando os tipos de pericarpo que nós temos, né? No caso aqui é quando não tem pericarpo, é quando não tem essa estrutura suculenta. Eles são frutos secos, né? E, claro, os animais, né, servindo aí para dispersão, isso aqui é quando ele é levado pelo vento, dispersão dessas sementes. Vamos para a terceira questão, para a gente dar tempo de concluir tudo. Na terceira questão, é uma questãozinha de angiosperma. Então, constituem um grande grupo de plantas cujas características, qual seria a característica dessas angiospermas? Presença de estróbilo feminino e estróbilo masculino sem formação de flor. Aqui, se você lembrar um pouquinho, quando a gente fala de estróbilo masculino e feminino, a gente está falando de gimnosperma, que é aquela estruturazinha que ela está lançando os seus grãos de pólen de um local para o outro, muitas vezes levado pelo vento. Então, não seria angiosperma, né? Angiosperma tem flor, estrutura masculina e feminina, bem evidente. Vamos ver agora a letra B, se seria ela. Presença de flor, beleza, presença de flor nas angiospermas. E essas flores podem ser hermafroditas, que é quando você tem o mesmo, tanto a parte sexual, né, masculina como feminina, na mesma flor, que ela é hermafrodita, como você pode ter apenas flores masculinas ou apenas flores femininas. Então, isso sim é uma característica das angiospermas, é a alternativa correta. Vamos ver as outras, porque não está correto. Proteção de sementes, sempre a proteção de fruto. Quando não tem fruto, não é angiosperma, aqui é gimnosperma, certo?
Vamos ver o outro momento. Deixa eu só colocar aqui. Se não tem fruto, não é angiosperma, é gimnosperma. Letra D, reprodução dependente de água. Totalmente errado. Quem depende de água para sua fertilização é briófita e pteridófita. Alternância de gerações e fase esporófita, haploide, isso aqui também é briófita e pteridófita, porque não vai ter a produção do grão de pólen e eles se reproduzem por esporos, né? Vão ter esses gametófitos a partir de esporos aí. Beatriz, o que é esse negócio de flomonóica? Flomonóica, da letra D, no final. Sim, ótimo. Pronto. Eu coloquei até entre parênteses aqui na frente hermafroditas, para quando vocês fossem ler a questão, não se confundirem. Monóica é justamente quando você tem a presença dos dois tipos sexuais. Porque nós temos a monóica e a dioica. Monóica é quando você tem uma única planta a questão de órgãos masculinos e órgãos femininos. Então, ela é hermafrodita. É a mesma coisa de dizer que é hermafrodita, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui na frente. Dioica é quando você vai ter apenas plantas masculinas ou apenas plantas femininas. Então, é chamado de dioica, ou seja, tem os dois separados. Então, esse monóica é quando tem essa questão aí de reprodutibilidade, os dois em uma mesma planta, monóica. O hermafrodita é a mesma coisa. Pronto, então aqui, correto, letra B. Só especificando a questão das flores, né? Nós temos as flores que podem ser apenas masculinas ou apenas femininas, e temos as monóicas, né? Ou as hermafroditas aqui, ó. Exemplo aqui é o brinco de princesa. Nela mesmo, em uma única flor, você tem tanto a parte da antera, aqui, ó, esse conjunto todo é o androceu, que é onde vai liberar os grãos de pólen, estrutura masculina, como você tem aqui o pistilo, que é essa parte de cima, e o conjunto é chamado de gineceu, que é a parte feminina aqui. Exemplo das flores. Né? O grãozinho de pólen aqui, quando ela tem essa presença tanto do ovário como da parte de liberação de pólen na mesma flor, ela às vezes consegue fazer o seu processo de autofecundação. Quando é mais distante, tem que ter o auxílio aqui de um polinizador. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, a gente tem falando de gimnosperma e angiosperma. Vou falar um pouquinho rápido, senão não dá tempo para a gente concluir. Faltam uns 2 minutos. Então, as plantas vasculares que apresentam raiz e caule e folha. Uma característica comum apenas a esses dois grupos de plantas é a presença de. Então, você teria que ver uma característica que só tem em gimnosperma e angiosperma. Não tem briófita nem pteridófita. Então, o que seria aqui? Rizoide já não é. Já cancelo na hora. Quem tem rizoide é a mesma coisa dizer que são falsas raízes. Isso aqui é presença em briófita. Então, já não estaria correto colocar isso. Só com esse primeiro nome você já mata a alternativa. Questão do fruto, fruto também não é, porque gimnosperma não tem fruto. Então, também não entraria em característica comum para ambos. Esporos, também não. Quando vem falando aqui, esporos, cuja germinação vai resultando em um gametófilo, esse gametófilo, essa presença aí do gameta feminino mesmo, que ele se transforma em gametófilo, e os esporos é o esporófilo, que já seria o gameta masculino. Então, isso daqui é briófita e pteridófita. Vasos condutores, beleza. Vasos condutores está correto. Temos em gimnospermas e angiospermas. Só que tem que ser uma característica que está presente apenas nesses dois grupos. E vaso condutor também está presente em quem? Em pteridófita. Então, não seria uma característica exclusiva. Então, também não estaria correto. Isso sim, já tocou para o intervalo. A alternativa correta seria a letra A, porque a semente está presente tanto em gimnosperma como em angiospermas. Pronto, semente seria a alternativa correta. Ficou faltando umas questãozinhas para a gente ver. Questão do colênquima e do esclerênquima, mas eu vou deixar o recorte para vocês.
E isso daqui vocês dão uma olhadinha em casa, tá bom? Para tirarem as dúvidas. Vou deixar disponível no Google Sala de Aula esse slide para vocês, tá certo? Liberar vocês já estão indo para o intervalo. Saindo aqui. Tchau, gente. Se cuidem, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Abraço. Tá.